Por que eu disciplino alguém e a disciplina é, eu não vou mais, ele não pode tomar ceia? Deveria ser o contrário. Ele tem que tomar ceia todos os dias. Porque se ele está em pecado, ele precisa estar no corpo. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande nisso, pensando em santidade. Porque as pessoas... muito tempo eu aprendi isso e a hora que eu não compreendia. Então, na minha concepção, na minha opinião, não é a santidade, porque se for a santidade, a Bíblia vai dizer que a gente peca sem saber. Vou chamar aqui de Arena de Debates. Nós recebemos todos os dias pessoas para discutirmos conteúdo, pessoas para discutirmos atualidade, às vezes política, às vezes saúde pública, às vezes comportamento, às vezes a fé, igreja, Bíblia, teologia, doutrinas. E a minha ideia, através da equipe aqui da Rádio Musical FM, né, é fazer com que esse horário, esse momento que nós temos de debate, te traga reflexão dentro de alguns assuntos que talvez você ainda não havia parado para pensar, mas que através do debate você tem recurso aqui para pensar ou repensar a sua opinião sobre alguns temas. O tema de hoje também é polêmico. Ontem nós tivemos um debate de como a gente é feio ao vivo. Então você pode assistir pelo YouTube, canal César Cavalcante, também pelo canal da Rádio Musical FM, é um canal novo. Eu nem sei como chama o canal. Você lembra, Rafa? Acho que é Rádio Musical FM, não sei como que é no YouTube. Musical FM 105.7 no YouTube. Aproveita, sigam aí, tá? É novo esse canal. Tá novinho em folha, acabamos de inaugurar e tal, então sigam aí. E também pelas redes sociais, tanto da rádio, nas redes oficiais da Rádio Musical, tudo @César Cavalcante, ou pela @Rádio Musical FM também, beleza? O tema de hoje é um tema muito interessante. Criança pode participar da ceia? Tomar a ceia? Tomar mesmo o pão, o cálice e tal. Criança deve participar? Não. Como é que é? Algumas igrejas sim, outras não. Nós temos aí as discussões mais antigas, né? Para a ceia, só quem é batizado, qualquer pessoa pode participar da ceia. Como funciona essa questão? Então, tudo isso agora em debate. Aliás, tudo isso não. O tema é: criança pode tomar ceia? Criança, sei lá, 5 anos, 6 anos, 7 anos, pode participar da ceia sem ser batizado, né? E tal. Para discutir esse assunto, eu tenho aqui 2 queridos amigos de anos. Um deles é o pastor Leandro Campos. Ele tem 2 formações na área da teologia, uma no Seminário Atos e outra na própria FTB, na Faculdade Teológica Bethesda, há alguns anos atrás. Ele é o pastor principal, pastor sênior da igreja Way House Church, que fica em Arujá. É uma igreja muito linda, pelas fotos que eu vi e tal, muito legal. Pastor Leandro, seja bem-vindo aqui ao debate mais uma vez. Uma alegria ter o senhor aqui com a gente. Pastor César. Comigo também aqui para debater esse tema, eu estou recebendo o pastor Marcelo Oliveira. Ele é teólogo, ele é hebraísta, ele é pós-graduado em Antigo Testamento, também pela FTB, não foi? Sim, pela FTB, sim, uma honra. Pós-graduação em Antigo Testamento, ocupa a cadeira número 17 na Academia Evangélica de Letras do Brasil. O cara o vice do pastor Marcelo. Pode ir embora. Não é verdade? O vice do pastor Marcelo é o prefeito do Rio de Janeiro, não é? É o Sim, Marcelo Crivella. Exatamente. O seu vice. O negócio tá chique. Tem Só muitos livros escritos. Se eu encontrar alguém mais humilde do que Você você sabe o que eu faço. Pastor Marcelo, seja bem-vindo aqui ao debate. Obrigado, pastor César, um amigo querido, precioso. Deus abençoe o senhor pela maneira que o senhor conduz esse debate. Alegria aqui conhecer o pastor Leandro, uma pessoa muito simpática, querida e abençoada. Rever o pastor André Ribeiro, né, pastor César? Que depois que virou presidente, O nosso só presidente, leva lá, né? Ele é o nosso presidente. Parece aqui, André. Parece aqui. Então... Ele só leva lá de José Prado dá um- Veiga dá um- e José Wellington dá uma Bezerra luzinha da aqui, Costa. Saulo, aqui. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Eu vou ficar acompanhando só nos bastidores, Marcelo. Porque você é o presidente. Só para crescer, nada disso. Presidente. Vamos lá. Chega de conversa, vamos trabalhar. A questão é a seguinte: criança pode tomar ceia? Eu deixei uma pesquisa, uma enquete nos stories lá do Instagram. Então, para você que me segue, vai lá e vota, sim ou não. Tá lá escrito, na sua opinião, criança deve tomar ceia, sim ou não? Porque no finalzinho do programa, como eu fiz ontem, eu vou mostrar aqui o percentual. César Cavalcante, meu nome é com S,
S-E-Z-A-R, César Cavalcante, @César Cavalcante. E aí você vai lá e nos stories, lá tem bastante que eu vivo respondendo pergunta a vida inteira, como vocês sabem. Então, tem lá no meio das perguntas, vai aparecer nos stories lá uma pesquisa. Aí vota se sim ou se não. Na sua opinião, criança pode tomar ceia? Começa com o pastor Leandro Campos. Pastor, na sua opinião, criança pode tomar ceia? Sim, pode tomar ceia. Desenvolve aí como? Por quê? Baseado em quê? Como é que é essa história? Primeiro, eu sei que é muito delicado nós debatermos um tema do qual a Bíblia não tem nenhuma proibição e também nenhuma aceitação. Então eu parto do pressuposto que nós devemos pisar em ovos no sentido de debater mesmo e trocar opiniões. Eu penso que na Bíblia, como a Bíblia não tem nenhuma contradição a isso, lá na nossa comunidade, nós acreditamos que a criança inserida, principalmente pedagogicamente, a partir dos 3, 4 anos de idade, 5 anos de idade, ela já tem um entendimento, né, do que é certo e do que é errado. E nós ensinamos desde os 3 anos, dos 2 anos da idade da formação dela, sobre salvação, sobre arrependimento. A nossa igreja é uma igreja que eu tenho, entre aspas, orgulho de falar, que nós ensinamos a Bíblia desde muito cedo para as crianças. Então, se você for até a nossa igreja, você vai ver que a criança de 3 anos, ela entende, ou pelo menos é ensinada sobre salvação desde muito cedo. Ela é ensinada sobre pecado desde muito cedo. Então, o trabalho que a gente tem feito, tanto da comunidade quanto da casa, nossa igreja chama House Church por causa disso. Nós queremos que a casa se transforme em uma igreja, ou que o pai e a mãe tomem a responsabilidade que não é apenas da igreja. Então, desde muito cedo, nós ensinamos o pai e a mãe a ensinar os filhos, e nós ensinamos também. E eles têm a consciência disso. Bom, pastor Marcelo Oliveira, na sua opinião, criança pode participar da ceia e por quê? Com devido respeito ao nosso pastor Leandro, eu penso que não. E por quê? Por uma questão primária de consciência. Nós sabemos que, conforme diz o texto messiânico de Isaías capítulo 7, verso de número 15, manteiga e mel comerá até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Os psicólogos dizem que essa ideia aí da consciência começa a surgir a partir dos 10, 12 anos. E eu vejo assim, o pastor Leandro com muita preocupação, respeitando aqui o pensamento do amado pastor, a questão da criança tomar a ceia, por causa do texto célebre de Paulo, que é o grande doutrinador da igreja, onde ele diz: examine-se, pois, o homem. A palavra ali é antropos no grego. E a questão aí fundamental está também na palavra examinar. Examinar ali no grego é dokimatizo, que vem de dokimos. Mas antropos não pode significar pessoa? Pode também, mas ali Paulo fala da cor, ali é dokimatizo, que vem de dokimos, que é aquele que foi provado pelo fogo e passou no teste. Como é que nós vamos provar uma criança nas mais tenra idade? Então, por esta questão de consciência e também saber discernir o corpo, será que uma criança de 7, 8 anos, vamos aqui situar, ela tem consciência daquele ato que ela está fazendo, ela consegue examinar, saber o que Jesus fez de fato por ela e saber a profundidade desse ato, porque são 2 ordenanças que Jesus deixou à igreja, a celebração da ceia e o batismo. Então, por estas questões, eu penso que deve ser evitado, né? A partir dos 12, 13 anos, até por causa da cultura judaica, quando o filho se torna o bar mitzvah, o filho do mandamento, em que ele se torna independente dos pais, eu penso que a partir dessa idade, eu vou dar o meu exemplo para a glória de Deus, eu me batizei com 12 para 13 anos de idade, após profissão de fé, não é? Então, por causa destas questões primárias, depois nós podemos desenvolver mais. Pastor Leandro, algumas igrejas, especialmente igrejas históricas, elas são pedobatistas, quer dizer, elas batizam crianças. Na sua concepção, já que o senhor serve ceia para crianças todo mês, o senhor também é pedobatista? O senhor crê no batismo infantil? Pratica isso também? Como o senhor enxerga essa questão? Não praticamos. Eu tive um caso, eu fui da Pentecostal da Bíblia durante 30 anos.
A Igreja Pentecostal da Bíblia, ela tinha uma regra que nós poderíamos batizar crianças a partir dos 12 anos. Uhum. Eu tinha acabado de assumir a igreja e uma mãe teve um batismo e uma mãe começou a falar comigo: pastor, o meu filho quer se batizar. Eu falei: mas quantos anos ele tem? Tem 7. Eita, pega. Aí eu falei: pai querido. E comecei, eu falei assim: gente, eu não posso, tem uma regra, tal. Ele Ele falou tá muito tanto com a longe, né, mãe, da regra, porque se fosse tipo 10 anos, dava não sei pra o quê, conversar. né? Eu trouxe ele pra conversar. Falei: deixa eu tentar falar com o menino. Coloquei ele na sala da minha casa, sentei. Falei assim: por que você quer se batizar? Uhum. Com 7 anos de idade, ele virou pra mim e falou assim: pastor, eu quero morrer pro mundo e viver pra Deus. Puxa. Quebrou suas pernas. Eu liguei pro presidente e falei assim: o senhor pode me tirar, mas eu vou batizar o menino. Uhum. Então, eu não batizo crianças ao E deu nascer. certo? Esse menino tá firme, você Esse sabe? menino, ele é um menino de Deus até hoje. Ele tem 13 anos. Que lindo. Então, nós não batizamos crianças pelo inconsciente. Porém, nós trabalhamos a criança. Então, mas veja só, não é uma incongruência, porque, tipo assim, por um lado, primeira fala, a criança na nossa igreja, desde 3 anos de idade, a gente conscientiza sobre certo e errado, pecado, arrependimento e tal. Mas aí ele não tá pronto para ser batizado porque ele não tem essa consciência? Como é isso? Então, mas na minha concepção, o batismo e a ceia, eles não caminham juntos. A ceia, como o pastor Marcelo disse, na primeira carta de Coríntios, capítulo 11, o Paulo está fazendo uma correção à normativa que já tinha feito. Cartas paulinas, por mais que Paulo, que levou o evangelho, por mais que Paulo trouxe tudo isso, ele está trazendo uma correção. Uhum. Ok? Então, se a gente pegar a tradição judaica, ou o livro de Provérbios, que fala assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. Então você imagina, eu estou na minha casa, sentado na mesa, eu vou ceiar, ou eu vou participar das festas ou das tradições judaicas, eu vou tirar meus filhos da mesa. Eu acho que trazer a comunhão, ou até o próprio texto que o pastor disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós sabemos que aquele texto, eles estão falando da comunhão quebrada. Os ricos e os pobres estavam num conflito. Então, se naquela época eles não tinham a consciência do corpo, por que fazer acepção? E nós sabemos muito bem disso. O texto não é batendo no peito assim: eu tenho condições de tomar ceia. Eu acho que muitas vezes e por muitos anos nós ouvimos e vimos isso na igreja e afastamos as pessoas da igreja, da comunhão da igreja, porque nós achamos ou vivemos uma santidade: esse mês posso tomar ceia, ou mês que vem eu não posso tomar ceia porque eu peco. E na minha concepção, o tomar a ceia é você inserir o corpo. Eu tenho um filho de 10 anos, eu quero que ele seja inserido no corpo de Cristo. Quem sou eu para rejeitar ele? E se eu puder fazer de tudo para que ele seja inserido, eu vou fazer. Eu também quero saber o que pensa o ouvinte. O telefone é 4210-3060, 4210-3060. Ou você pode também seguir mandar a sua opinião direto pelo WhatsApp em áudio, né? 98484-9988. Pastor Marcelo, o senhor acha que a pessoa, a criança, nesses moldes, se ela foi ensinada, doutrinada, sei lá, discipulada e tudo mais, aí ela está apta a participar da ceia? Então, ela, como eu disse, pastor César, ela pode se desenvolver, né, biblicamente, mas é a questão principal aí do texto, né? E até concordo com o pastor Leandro na questão de Paulo, só que ali é o texto doutrinário da ceia, não é? E nós temos que tomar cuidado, porque embora nós temos aqui ensinado, mas quando nós pesquisamos ceia, porque cometer algum deslize, mas a ceia é do Senhor. O Dr. Warren Wiersbe, que foi pastor da igreja de Moody, em Chicago, um dos mais brilhantes escritores do mundo, escreveu mais de 200 livros, ele diz que ao olharmos para a ceia, nós temos que olhar em 4 direções. Nós olhamos para trás e vemos que o sacrifício de Jesus foi perfeito, vicário, substitutivo, ele tomou a nossa morte, ele nos deu a sua vida, ele triunfou sobre principados e potestade. Mas nós não apenas olhamos para trás, nós olhamos para frente e aguardamos o grande dia do arrebatamento da igreja, o dia que Jesus aparecerá e nós seremos arrebatados, e o senhor que é pós-tribulacionista vai ficar aí no período da grande tribulação. Com alegria. Mas tudo bem, não é o caso aqui, não é? Estou brincando, pastor César, temos essa liberdade em Cristo.
E aí, o olhar principal é o olhar para dentro. É essa questão, pastor Leandro, que eu ponho aqui em voga. Será que uma criança, não é? Nós sabemos que as crianças são puras, mas eu sei que crianças também são pecadoras, elas nascem em pecado. Será que elas conseguem ter consciência daquele ato sublime, né? De participar da ceia, tomar aquilo com consciência? 2 crianças de 4 anos na sala. Tá. Na sala tem aquela mesa de centro, de vidro. A mãe tá na cozinha fazendo comida. Uma criança quebra essa mesa. Tá. A mãe fala assim, quem é que foi que quebrou essa mesa? O que um fala pro outro? Cada Foi um fala ele. que foi o outro. Né? É. Por quê? Ele já tem consciência daquilo. Então, se ele tem consciência do erro, a partir dos 3 anos de idade, até os 6 anos, psicologicamente é formado Tá. a criança. Se ele tem consciência do erro, por que nós não podemos construir isso dentro da criança? Tá, mas o texto, na minha opinião, eu não sei, o texto ele não fala que a criança tem, a pessoa tem que ter consciência do que é certo e errado. Mas a Bíblia diz que é um erro participar da ceia sem discernir o corpo do Senhor. Exatamente. A questão Então não é dois. a questão, tipo assim, farol verde, tá, pode. Eu concordo que a criança, tudo bem. Nesse certo e errado, ela se situa bem. Mas e o lance de não discernir do corpo do Senhor? Como é que fica? Mas o que o texto diz sobre discernir o corpo? O Paulo estava falando sobre a comunhão deles quebrada. O Paulo estava falando que os ricos estavam chegando na igreja antes para comer e não esperando uns aos outros. Mas isso a criança também não faz? Se a criança faz, com o exemplo do pai. A minha concepção sempre é o ensino no caminho. Porque ensinar o caminho é diferente de você ensinar no caminho. O texto de Provérbios 22, ele fala, ensine a criança no caminho, na versão King James, que é, ou seja, lado a lado. Como que eu posso rejeitar algo? E outra coisa, Paulo não está, como o pastor disse, Paulo ali não está instituindo a regra da igreja. Ali é uma carta corretiva à igreja de Coríntios. No começo do texto ele diz assim, eu estou sabendo que está tendo alguns problemas aí na igreja. Já tinha sido instituído. Há divisões entre vocês. Então, o texto normativo é Jesus. E o Paulo está corrigindo um problema de comunhão, um problema de um passar por cima do outro. E para quem Jesus deu a ceia, o meu querido pastor Leandro? Para crianças ou para os seus discípulos? Ao mesmo tempo que ele deu aos seus discípulos, nós temos o texto de Mateus que diz, vinde a mim as crianças, e nós sabemos muito bem disso. Aí está, com todo respeito, um dos textos mais mal interpretados, segundo o doutor Luiz Saião, de dizer, eu trouxe você para o meu claro, raio de ataque, entendeu? De Mateus 19, 14. Vamos ler esse texto, né? Um texto célebre, Mateus capítulo 19, verso de número 14, com a permissão aqui do pastor César, que eu sei que ele já está me olhando meio assim e tal. Vai, manda ver, irmão. Você está enrolando só para achar a página, vai logo. É que eu estou fraco de Bíblia, eu estou pensando que a Bíblia está lá no tamanho. No Antigo Testamento. Olha aqui, vamos lá, meu amado pastor Leandro, Mateus 19, Jesus, cadê? 19, 14. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque de tais é o reino dos céus. Aqui, nós temos aqui, pastor César, com muito respeito, um problema de tradução, não é? A palavra que é usada aqui, porque de tais é o reino dos céus, é toioton, e não está se referindo às crianças aqui, porque crianças nascem em pecado. A ideia melhor aqui, que pode ser melhor traduzida, é a seguinte: o reino dos céus é semelhante a elas. Não está dizendo que, por exemplo, isso no contexto calvinista é muito forte, não sei se o pastor Leandro é calvinista, que qual é o texto? A criança... Mateus 19, 14, né? Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino do céu. Aí aparece a palavra toioton, não é? Então a ideia aí não está se referindo às crianças. A melhor ideia é que o reino dos céus são semelhantes àqueles ou aquelas que se fazem como as crianças, né? E outro detalhe, pastor Leandro, Provérbios 22, 6 tem sido muito usado para manter os filhos dos crentes na igreja. Primeiro, o livro de Provérbios é um livro de máximas de sabedoria. A palavra hebraica ali é mishlei. São máximas. O que é um provérbio? É uma sentença curta que tem uma aplicação profunda na vida. Então, note bem,
usar esse texto de Provérbios 22:6 é meio temerário, porque não diz ali no caminho do Senhor. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E caminho, se você for estudar a palavra caminho no livro de Provérbios, você vai ver que está mais relacionado às aptidões da criança, não é? Até porque nós vamos ter um problema sério, por exemplo, na própria Bíblia, você sabe que Ezequias foi um dos reis mais piedosos de Judá. Criou Manassés. Manassés foi agoreiro, feiticeiro, com todo respeito, macumbeiro. Segundo Flávio José, foi ele que cerrou Isaías ao meio e se converteu no final da vida, mas ele cresceu sugando o néctar da verdade e bebendo da piedade. O pai dele é um dos pais mais justos, pastor André Ribeiro, do reino de Judá. Então, você vê que santidade você não consegue transmitir. Eu sei que se eu ficar gripado do seu lado, daqui a pouco o senhor está espirrando. Mas eu não consigo orar como o senhor ora se eu não desenvolver uma vida de oração. Então, por estas coisas, eu tenho um pouco de dificuldade sobre isso. Eu vou saber também o que pensa o ouvinte, 42 10 30 60. Temos ouvinte ao vivo? Vamos lá. Alô? Alô? Vamos ter a terceira tentativa. Alô de novo. Alô, pastor César, bom dia, paz do Senhor Jesus. Bom dia, paz, quem fala? Francisco Ferreira aqui, direto do Morumbi. Bem-vindo, Francisco, sua opinião? Minha opinião é não. Porque a criança, ela realmente não tem o segmento da mente de um adulto, né? Entendi. Tá bom. Tá A bom. minha opinião, não. Tá bom, obrigado, meu Paz irmão. de Deus. Quero parabenizar também o programa, viu? Tá bom, amém. Deus abençoe. Obrigado Paz pelo de carinho. Deus, um bom dia. Amém. Mais ouvinte ou só áudio? Então vamos lá. WhatsApp 984849988. Agora não manda uma carta não, viu, irmão? Manda só uns... Meu nome é fulano, minha opinião é X. Vai, solta. Graça e paz, pastor César, participantes do debate de hoje. Aqui é o pastor William. Eu creio que as crianças devem sim participar da ceia. Primeiro, porque a ceia não é do homem, mas do Senhor Jesus. Segundo, porque a ceia é um momento de comunhão e as crianças devem aprender sobre comunhão dentro das igrejas. E terceiro, porque a ceia é para santos e santas no Senhor. E Jesus disse que o reino dos céus pertence aos pequeninos. E se pertence a eles, porque eles não podem participar da ceia. Mas eu respeito todas as opiniões que divergem, igrejas que não sirvam, eu tenho que respeitar, mas eu creio que as crianças podem participar sim, tá bom? Um ótimo programa, Deus abençoe a todos. Mais ouvinte no WhatsApp? Se tiver, solta mais um aí, a gente vai pro intervalo, vai. Olá, bom dia, graça e paz. Eu sou o André, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Estou acompanhando o debate e gostaria de dar minha opinião acerca da participação ou não de crianças na ceia. Na minha visão particular, eu vejo que a criança ela é pura. Ela não tem pecados. E no meu ver, eu acredito que não teria nenhum problema a criança pura participar da ceia do Senhor. Então tivemos 2 sim e 1 não. A gente vai para o intervalo rápido, voltamos. Se você quer mandar a sua opinião, as meninas escrevem, já vem para cá. Daqui a pouco eu já leio a opinião do Abel, da Doralice, Robert, Silvana, Pastor Maurício, Jaelson, Rosiane, Jéssica, Rodolfo, Odair, Eduardo. Então manda a sua para cá também. 0 operadora 11 42 10 30 60. Vira aí, a gente volta já. É possível participar da ceia. Lá na sua igreja, a partir de quanto tempo pode tomar? Desde que tenha dente. Tem que ter dente para poder comer o pão. A Rosiane. Tá Bom dia, pastor César, a todos. Minha opinião é não. Não pode, porque a criança já nasce pecadora e até ela entender o que é certo na vida leva um tempo. A Jéssica, pelo YouTube, uma criança de 3 anos não sabe o que é certo e errado. Ela não sabe. Ela sabe o que os pais explicam, mas de sã consciência não terá discernimento. O Rodolfo, não podemos afirmar que toda criança que toma ceia está discernindo o corpo. Então, isso aqui não dá para saber se ele falou sim ou não. O Odair, o problema é que não temos um texto claro sobre o assunto. O Eduardo França, Paulo nos orienta a examinar a si devido ao pecado, devido à sua vida pecaminosa. Então, este deve examinar. Porém, uma criança não vive pecando como um adulto. Ora, Jesus nos disse que das tais ao reino dos céus, então as crianças têm mais direito ou mais condições do que os adultos. Vamos lá.
O Abel, graça e paz, creio que sim. Deixa vir a meus pequeninos e tal. A Doralice, pastor, na minha opinião aqui, não. O Robert, sim. A ceia atende dois propósitos principais: o memorial da morte de Cristo, para que esse aspecto a criança não possui pleno discernimento, mas também um ato de comunhão com a igreja. A criança ainda não é batizada, mas já faz, e a criança, mesmo ainda não batizada, já faz parte dela. A Silvana, bom dia, pastores. Na minha opinião, não, porque a Bíblia diz que temos que examinarmos a nós mesmos e tudo mais. Pastor Maurício, eu penso que a criança não pode tomar ceia. Creio que elas não têm entendimento sobre esse assunto. Sou apaixonado pelo programa. Deus abençoe sempre a sua vida, família e ministério. Valeu, pastor. Deus abençoe aqui. Vamos lá. Paramos com o pastor Leandro. Quer falar? Posso falar uma coisa? Para. Eu tenho uma dificuldade muito grande quando as pessoas dizem se examinar a si mesmo. Então, quer dizer que você olha para dentro de si e você bate no peito e fala assim: ok, eu tenho possibilidade de comer do corpo e beber do sangue. Quem que pode fazer isso? Se o sacrifício de Jesus é a remissão total dos nossos pecados, passado, presente e futuro, por que uma pessoa que peca eu vou tirar da comunhão da ceia? Por que eu disciplino alguém e a disciplina é: eu não vou mais, ele não pode tomar ceia? Deveria ser o contrário. Ele tem que tomar ceia todos os dias. Porque se ele está em pecado, ele precisa estar no corpo. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande nisso, pensando em santidade. Porque as pessoas... muito tempo eu aprendi isso e a hora que eu não compreendia. Então, na minha concepção, na minha opinião, não é a santidade. Porque se for a santidade, a Bíblia vai dizer que a gente peca sem saber. Então, não tem dificuldade. Uma pergunta que eu quero colocar aqui. O senhor serve ceia para adultos não batizados? Sirvo. Pastor Marcelo, sua vez, porque eu não estou no debate. Vai. Então, vamos lá. Eu acho, com muito respeito, pastor Leandro, uma pessoa muito simpática, e eu vejo com muito perigo isso, pastor Leandro, por causa de transformar a graça de Deus numa liberdade para pecar. Todos nós sabemos que nós somos pecadores, de fato. Agora, os 3 estágios da salvação, que o senhor sabe muito bem, a justificação, em que Deus nos declara justo, é um ato, né? Fomos salvos, estamos sendo salvos pela santificação, ou seja, é um processo diário, e depois a glorificação. Então, eu acho que também é a consciência da pessoa. Quanto a isso, eu não estou discordando, senhor. Agora, o problema é, será que essa pessoa, de fato, está discernindo o corpo de Cristo? Como disse lá a palavra lá, doquimatizou, que vem de doquimos, é aprovado após um teste. Então a pessoa às vezes pode estar com a consciência cauterizada e estar tomando deliberadamente a ceia. Então, mas agora vamos lá. A ceia é por merecimento? Porque Não. a abordagem do pastor Leandro, eu entendi. Eu também entendi. Peraí, quer dizer, eu vou me julgar, até aí tudo bem. Vou me julgar, lógica vou julgar a mim justificação. mesmo, vou entrar dentro de mim, vou falar, bom, ontem eu não sei o quê, hoje não sei o quê. Tá, tô apto. O que faz o adulto decidir participar da ceia? É a palavra de Deus e a consciência dele, pastor César. Como eu disse, indignamente ali não é adjetivo. Para nós é adjetivo. O grego ali é advérbio. Quem é a pessoa que é apta a tomar a ceia? Aquele que é indigno. Pastor Aquele que Marcelo. reconhece a sua falibilidade e a sua miserabilidade. Agora, a pessoa num estágio avançado de pecaminosidade, a pessoa que mente contumente, furta toda semana, e tantos outros pecados aqui, pecados do coração, odeia o irmão, que às vezes os pecados não são expostos, mas odeia. A Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Então, Deus vai julgar o coração dessa pessoa, né? Impressionante, eu compreendo, e muito bom ter respeito, esse respeito. Sim. Bonito, né? Eu entendo exatamente a superioridade do pastor e me coloco debaixo dela. Que isso. Mas eu não consigo compreender nós proibirmos eles participarem da comunhão da ceia e a gente aceitar a oferta deles. Não proibir, que pastor Leandro. Não. É só a consciência pouquinho. dele. Ok, mas a gente não conscientiza eles de dar oferta. Eles quem, você fala? Tanto criança quanto não batizados. No culto você não fala, você que não é batizado, você não precisa dar oferta. Não, mas peraí, aí só quer levar numa coisa que quem paga pode? Não, ao contrário.
É que nós proibimos de participar da comunhão, mas nós não proibimos eles de participar da oferta. Mesmo sendo que Jesus falou assim, se você tem algo contra alguém, nem chega aqui perto. Então, o nosso julgamento é muito meritocracia. É muito meritocracia. Eu sou pregador da graça, sim. Eu acredito na justificação, na santificação, na glorificação. Eu acredito em Hebreus 4, 15 e 16, dizendo que no momento da necessidade, ou no momento da tentação, a graça de Jesus me dá a possibilidade de eu não pecar. Sim. Tentação, pecado e morte, como diz em Tiago. Se esse julgamento de uma pessoa que tem um pecado Y, X ou Z for plausível, a cruz nós anulamos. Porque a cruz não tem distinção de pecado. Sim. Então, contexto ok. Mas o que significa examine a si mesmo e coma o pão? Se o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, eu estou próximo como a ti mesmo. Se eu estou denigrindo, se eu estou provocando uma divisão na igreja, eu preciso me examinar. Mas, então, mas aí também volta pro mérito. O que é porque, tipo assim, se o senhor tá... Não, mas ele não fala que não... Não, mas se o senhor tá em litígio com ele, aí você tá dizendo assim, não, quando fala examine a si mesmo, é por causa da comunhão. Então, quer dizer, se eu tô em litígio com o irmão, eu não tô legal. Então, mas se eu tô, então eu posso tomar. Não seria também o mérito? Não, porque em nenhum momento... É a mesma coisa de Lucas 15, gente. O pastor disse de pecado grande... O filho pródigo, ele cometeu todos os pecados grandes. Não, pastor Lengo, todo respeito. E respeito. ele o pai recebe ele com toda a festa. O que eu estou dizendo é o seguinte, se alguém que comete um pecado não pode participar da mesa do Senhor... Pastor Leandro, de pecado grande. Quanto mais eu conheço, maior será a cobrança minha, entendeu? Perfeitamente, concordo. Porque o julgamento de Deus, e eu concordo que o Senhor é perfeito. Lá no texto de João capítulo 18, quando Caifás entrega a Jesus... Jesus olha para ele e diz, maior pecado cometeste. Perfeitamente. Então, conforme o nosso entendimento, é por isso que eu estou falando, como é que uma criança vai conseguir discernir aquele ato? Será que ela consegue discernir que ela é pecadora de fato? Será que ela consegue discernir que só a cruz de Jesus pode reconciliá-la com Deus e ela tem consciência disso? Eu sei que você pode inverter a pergunta, pastor Marcelo, mas tem muito adulto que, entre aspas, tem consciência, mas toma deliberadamente. É isso que eu falo, do exagero da graça, entendeu? Eu não falei que o senhor não está pregando a graça. Estou dizendo de usar a graça e dizer o pecado comumente, o pecado, como disse Martinho Lutero, você pode deixar um passarinho pousar na sua cabeça. Agora, ele fazer um ninho em você, tentação, e você deliberadamente... E aí Paulo vai advertir, porque nós não discernirmos o corpo de Jesus, há muitos entre vós fracos, olha o perigo, doentes e muitos que estão mortos, exatamente. A criança tem essa consciência que se ela tomar deliberadamente... Ela pode morrer, ela pode ficar doente, ela pode ser anestesiada espiritualmente. O senhor concorda comigo que Paulo está ensinando, mas Sim. ele não está proibindo? A nossa função como pastor, eu creio que é ensinar. Sim. Proibir de alguém encostar no corpo, eu como pai, eu tenho 2 filhos, um de 10 e um de 19. Que isso, rapaz, mas você é novo, filho de 19 já. Fazer o quê, né, pastor? Começou cedo, meu irmão. Até perdi aqui o raciocínio. Desculpa. Isso é a estratégia dele, varão. Você tem que ficar esperto porque o inimigo é astuto. Pastor, eu insiro os meus filhos na mesa da minha casa. Eu acho lindo isso. Se Jesus vem, rasga o véu, a religião agora é isso aqui. Nós online, o pastor César estava falando ali, acho que foi no último culto presencial que eu estive aqui, né? E agora voltando... Verdade. Foi o primeiro culto presencial da igreja. Que bonito. Nós vimos a igreja participando da ceia e muitos relatos assim, pastor, que prazer estar meus filhos reunidos na mesa e poder cear. Por que não ensinar as crianças desde pequeno da comunhão, do sacrifício, trazer a consciência? Eu fui pastor de jovens durante 4 ou 5 anos de 170 igrejas da Pentecostal da Bíblia. Rapaz. Eu sei o problema que é um jovem que não foi instruído. Lá pra pregar, pastor. Que é isso? Eu sei o que é um problema de um jovem não instruído no caminho do Senhor. É uma diferença muito grande. Bom, quer concluir? Não, perdão. Eu queria soltar 2 áudios que parece que tem aí, porque infelizmente já tá acabando. Solta aí os áudios, vamos lá, vai. A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Pastor César Cavalcante, Deus abençoe sua vida. Quem fala é pastor Moacir, Assembleia de Deus, New Hope, aqui em Cangaíba.
Referente às crianças participarem da mesa do Senhor, não vejo nenhum problema, pastor. Nós, em nossa congregação, nós, quando preparamos a mesa, também preparamos uma mesa para as crianças, né? De formas que nós servimos a igreja, a nave da igreja, e as crianças na salinha participam da mesa delas, né? E é uma bênção, todo mundo em comunhão, todo mundo se alegra, e Deus é engrandecido em nosso meio, viu? Deus abençoe, fica na paz. Mais um. A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a Sônia, aqui de São Roque. E eu creio que a criança deveria tomar a ceia do Senhor, porque a criança tem um coração puro, né? E elas vivem longe do pecado. E se for comparar do adulto à criança, o adulto peca mais e eles não têm o coração puro como o da criança. Então, eu creio que as crianças deveriam tomar a ceia do Senhor. Amém? Bom, é interessante, porque veja só, sempre quem defende a ceia para criança vai falar contra o mérito. Não é por mérito. Tá. Mas quando vai defender, ao mesmo tempo fala que a criança merece. Então, volta pro mérito. Tipo assim, Alana. Então, ceia não é pra quem merece, porque não pode ser por mérito, não sei o que lá. Disse? E criança? Não, criança tem o coração puro, então ela merece. Exatamente. Então, Quem disse tem que a ceia. A pergunta dele, então ele tá entendendo que sim, né? A Jandira, eu gostaria de saber se na cena da ceia, Jesus e os discípulos, se aparecesse uma criança ali, o que Jesus faria. O mestre disse, deixai vir as minhas criancinhas. Eu acho que é um ponto pro sim aqui. A Vilane, está errado a criança tomar ceia. Então, não. A Eunice, a ceia não é santa. Santo é o Senhor. Uns acham que é banalizar servir ceia para as crianças, mas esquecem que esquecem-se que a ceia é um momento de comunhão, talvez o maior que a gente possa ter e tal. Sim. Mais Jesus, menos religião. Ela vai dizer que sim. Wilson, sou a favor da criança participar da ceia do Senhor Jesus. Somos instruídos no exemplo de Êxodo 12, 25. Acontecerá que tal, quando os vossos filhos disserem que culto é este vosso, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Então ele está dizendo aqui que as crianças lá em Êxodo 12, 25 estão inseridas na Páscoa e a ceia seria uma, né, enfim, Jesus é a nossa Páscoa, porque ele é o Cordeiro Pascal. Dá um bom debate daí. Viu? Daí minha postura de ensinar a atrair a criança para entender a obra de Jesus na igreja. Então vamos lá. Infelizmente a gente tem que partir para as considerações finais. Vamos soltar a vinheta das considerações finais, só que antes eu vou pedir para você, agora, nesse momento, pega seu celular, entra no Instagram, o perfil @César Cavalcante, segue a página, vai nos stories e acha como fala, a pesquisa que eu fiz lá. Daqui 3 minutos eu falo o resultado. Então você tem 2-3 minutos para votar. @César Cavalcante. Vota lá nos stories e aí eu falo aqui o percentual. Pastor Leandro, vamos lá, solta a vinheta, eu que me atrapalhei, aí voltamos com as considerações finais, vai. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Pastor Leandro, suas considerações finais, 1 minuto, 1 minuto e meio para a gente ir finalizando. Ouço, pastor Marcelo, tive o prazer hoje de conhecer. Uma honra. Por mais que tenhamos a divergência, Sim. o respeito e a Bíblia ela sempre é bom ser debatida. Exato. Então eu quero agradecer, somente isso. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Quero convidar os irmãos para poder conhecer a gente em Arujá, Way House Church. Agora voltando os cultos presenciais, se Deus quiser a gente volta. Maravilha. Até que enfim, né, pastor? Graças a Deus. Eu não aguento mais pregar para a câmera, mas ontem já teve 25%. E tem os folgados que vão falar assim, pastor, mas vai continuar, né, na câmera, né? Com certeza. A igreja mudou. A igreja mudou e o culto live vai continuar. Então eu agradeço. Se quiser conhecer um pouquinho mais a gente, Way House Church no Instagram, YouTube, Facebook. Mas como é chique. Fala direito, porque a pessoa... Como que acha essa igreja? Esse cara é internacional. O Way é caminho. Way, Jesus é caminho. De Way. W-A-Y, House, casa, Church, igreja. A concepção é que nós queremos juntar a casa com a igreja para que seja uma coisa só. Pastor Marcelo, suas considerações finais, rapidinho.
É sempre assim, né? Infelizmente. Obrigado, pastor César. Vou deixar meu site, né, marceloebraísta.com.br, para você entrar lá e no final, do lado esquerdo, criamos um grupo de Telegram VIP. Então, você que está me ouvindo, Marcelo Ebraísta também é o meu Instagram. Por que você não fala Instagram e Telegram normal? Amado. Você fala como? Instagram, não é assim? Certo, vai, segue. E marceloebraísta.com.br, entra lá embaixo e faça parte do nosso grupo VIP de pensamento, reflexões, exegese dos textos originais, tá bom? Segue lá, marceloebraísta.com.br, clica lá no link do Instagram e seja muito bem-vindo, Baruch Rabá Bishem Adonai. Bom, quero mandar um abraço especial para o pessoal da Assembleia de Deus lá em Botucatu, no interior de São Paulo, que está acompanhando esse debate graças ao pastor André Ribeiro, Marcelo Oliveira, é isso mesmo. Divulgou aí para a galera lá. Veja só que interessante, chegou a hora de revelar os percentuais aqui. Então, música para revelar. Não, nem tem. Eu que inventei agora. Eu desenvolvi agora, não tem. Então, vamos lá. É o seguinte, pelo pessoal, os que escreveram a opinião chegou até mim. Tem muito mais, gente. Só no YouTube agora tem 194 pessoas. Nossa. Na minha página só escrevendo. Puxa. Então, tem o Facebook, tem o Instagram da rádio, tem o YouTube da rádio, tem o meu. Então, tem muitos canais transmitindo. Tem 1000 pessoas aí no mínimo. Então, vamos lá. Mas 8 dizem que sim, enquanto 6 dizem que não. Então, na opinião de quem ligou aqui, a maior parte acha que sim. A criança deve participar da ceia. Pastor, e para quem está no Instagram, quantos que sim, quantos que não, pastor Leandro? Uau, 15% sim, 85% não. Ah, tá vendo aí? Entendeu? Oh, aleluia, aleluia. Então tá aqui, ó. Os últimos serão os primeiros. Tá aí, entendeu? Fica aí disponível. Agora não adianta mais votar, já foi. Tá? Mas deu 85 a 86 85 a 15, né? 86 e 85 dizem que não. O inimigo pelejou aqui, mas não me venceu, viu, pastor César? No Insta, né? Porque aqui venceu o inimigo. Exatamente assim, né? Entendeu? Então vamos lá. Brincadeiras à parte, somos amigos, então enfim. Verdade. Gente, tô ficando por aqui com o debate. Pastor, como é que te acha nas redes sociais? @PRLe_Way. Lê_Way. E a igreja também? Também. Way_House_Church. Como é que te acha nas redes sociais? Amado, Marcelo Ebraísta. Me segue lá, né, amado? Marcelo Ebraísta.